E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje para dar continuidade à minha série de vídeos sobre a história da filosofia e das ideias filosóficas, aqui utilizando Giovanni Reale e Dario Tesseri, eu vou falar um pouco sobre os naturalistas, os primeiros filósofos propriamente, né? Eles que procuravam arché, os primeiros a procurarem arché, o princípio de tudo. Arché é o princípio em grego, a causa. Então, eles eram naturalistas não no sentido moderno, de que eles acreditavam que tudo que existia era só matéria, seria um anacronismo, eles nem tinham essa ideia de natureza que a gente tem hoje. Mas, sim, eles eram chamados naturalistas porque eles buscavam nas coisas o princípio de tudo. Eles não buscaram, como Platão buscou na sua teoria das formas, algo transcendente, mas algo imanente. Um princípio imanente, um princípio das coisas, mas que fosse subjacente a todas as coisas. Então, começa com, digamos, com Tales de Mileto ali, digamos, o primeiro filósofo, ele vai dizer que a arqué é a água, ele percebe que em regiões mais úmidas, tende a florescer a vida, regiões secas, a vida não floresce. Tem um fato interessante de Tales que ele previu um eclipse é provável que seja o eclipse de 586, foi confirmado aí pela astronomia contemporânea, o que causou assombro nas pessoas que estavam em volta e tal. Então, ele foi o primeiro a buscar um princípio por meio da razão, como eu acabei de citar, a motivação dele era racional, ele não estava buscando que a água era o princípio de tudo porque Poseidon era o deus mais poderoso. Não, ele acreditava que a água era o princípio de tudo, porque tudo fosse água, digamos, tudo que existisse materialmente e tal, em última instância, pudesse ser decomposto em água. A água era a substância de todas as coisas. E ele vai dar as razões racionais para isso, por isso o filósofo e não o pensador mitopoético anterior. E ele também tinha um pensamento de panpsiquismo, de que todas as coisas no mundo eram animadas, tinham ânima é alma, né? Tinham um certo tipo de vida própria. Ele dá o exemplo do ímã, que é atraído pelo metal, então ele tem um movimento próprio, um princípio de vida próprio. Depois de Tales, em seu discípulo Anaximandro, que foi o primeiro a escrever um texto de filosofia em prosa, seu texto sobre a natureza, o nome do texto sobre a natureza, mostrando já que os pensadores filosóficos estavam começando a se desvencilhar da métrica poética para fazer filosofia, porque a validade do texto filosófico não está mais ligado necessariamente à beleza de seu texto, mas sim objetivamente a escrita em prosa de você justificar o porquê você está pensando daquela forma. E para o Anaximandro, muito interessante, ele acreditava que o princípio de tudo era o apeiron, que apeiron, se você for transliterar e traduzir do grego, ele vai significar o sem limites. Então, para ele era um princípio que não tinha forma, não tinha figura, ele assumia a forma das coisas, mas ele sozinho ele não tinha figura de nada, ele não tinha limite, ele era eterno. E por um aspecto aí entra uma parte um pouco mais mitopoética, por algum aspecto de culpa originária, o que acontece? O mundo era uma contradição de opostos. Então, um desses opostos se sobrepunha, por exemplo, calor e frio. A gente tem essa temperatura aqui. Se está quente, então o calor está se sobrepondo ao frio. E todos esses opostos, eles jazem no apeiron. Eles vão morrer no apeiron. Então, esses opostos, todos eles existiam no apeiron como uma forma sem figura, infinita, sem início, sem fim, e que quando um desses opostos se sobrepõe ao outro, você tem os fenômenos naturais. E que tudo, no final das contas, vai retornar ao apeiron. Depois veio Anaximenes, que vai utilizar como o ar como arqué, o princípio de tudo é ar. E ele acredita nisso porque o ar, digamos, é o que existe de mais maleável, de mais cambiável, assim, ele pode mudar e assumir diversas formas por ser maleável mesmo, por se condensar, virar nuvem, virar chuva, e muito pautado naquele pensamento dos 4 elementos,
de que o ar vira chuva, que volta para a terra. Então, ele acreditava também que o ar, quanto mais rarefeito, quanto mais esparso, mais quente ele se tornava. Então, o ar era o princípio do fogo. E quanto mais condensado, mais frio ele se tornava. Então, ele também era o princípio da água. Então, pelo ar dar origem tanto à água quanto ao fogo, quanto à totalidade das coisas, aquilo que subjaz para ele, o ar era arqué. E ele utilizava até um exemplo que é bem interessante. Ele dizia já um exemplo racional, digamos assim, para a métrica que eles tinham empírica da época, que quando você emite ar da sua boca, você sopra por uma cavidade bucal menor, por exemplo, assim, o ar sai mais frio, e quando você sopra abrindo mais a boca, o ar sai mais quente. Então, quanto mais rarefeito o ar estivesse, pela lógica dele, mais quente até se tornar fogo. E vem o quarto pensador naturalista, grande paradigma, que é Heráclito de Éfeso. Heráclito vai dizer que tudo é fogo, mas num sentido quase que beira também o simbólico. Para Heráclito, ele tem uma fala que é a fala famosa dele aí, né, o provérbio que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque você não é mais o mesmo, nem o rio é o mesmo. Para Heráclito, o mundo ele era o devir. Ele era um fluxo contínuo de contradições e que nada permanecia o mesmo. Já um pensamento, digamos, um pouco mais sofisticado que os anteriores. Ele acreditava que nada permanecia, tudo era uma contradição de opostos. A criança é jovem, envelhece e morre, e outra pessoa nasce posteriormente. A temperatura é uma contradição entre frio e calor. Então, uma outra frase, um outro aforismo famoso dele é que Polemos é rei de todas as coisas, é o Deus Supremo, é Polemos. Polemos quer dizer conflito, daí que deriva a nossa palavra polêmica. Então, para Heráclito, o conflito entre os opostos é o princípio de todas as coisas, que faz com que o mundo exista. E esse conflito, ele é o Logos. É já o primeiro a sistematizar o Logos como a estrutura universal. Então, por o conflito originar coisas de maneira organizada, o conflito, o fogo, é o símbolo do Logos, é o símbolo dessa contradição que gera um fenômeno e os fenômenos que funcionam de maneira organizada. O Panta-Rei de Heráclito, tudo flui, nada é, tudo está, nada é algo fixamente, tudo flui continuamente, nada tem identidade. Inclusive, um de seus discípulos, Crátilo, ele disse que seu mestre nem levou às últimas consequências do seu pensamento, pois se tudo flui, não é que você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, você nem sequer pode entrar no mesmo rio, você não teria nem identidade, já que tudo está atrelado a esse devir constante. Você não tem identidade nem por um instante, nem mesmo o rio tem a identidade dele como rio. E para finalizar aí, o que se chama os naturalistas, novamente, não naturalistas no sentido de materialistas, mas no sentido de que eles procuravam um princípio imanente e não transcendente, os pitagóricos. Não se tem como falar de Pitágoras de maneira isolada, porque a sua figura foi envolta aos mistérios da religião pitagórica. Os pitagóricos acreditavam que o número era o princípio de todas as coisas, os números. Eles começaram a perceber que o mundo, você conseguia fazer conexões numéricas em como as coisas aconteciam no mundo, que você conseguia montar harmonia musical por meio da matemática, que os números seguiam certo tipo de padrão e que até mesmo os astros seguiam certo tipo de padrão. Que você conseguia achar nas coisas do mundo, nos fenômenos, formas geométricas, padrões numéricos. Então, para eles, esse princípio último como sendo os números. Os pitagóricos, eles não eram só uma escola filosófica, mas também religiosa. Eles tiveram influência ali do orfismo, eles buscavam uma purificação de alma, acreditavam na imortalidade da alma, mas tendo como o principal foco essa busca teórica, esse prazer teórico. Um dos principais pontos de purificação não eram os rituais órficos que existiam
na civilidade grega, mas essa busca por o prazer teorético, o prazer de conhecer por conhecer, a contemplação, era uma das formas de contemplação. E eles tiveram eles foram muito importantes para o desenvolvimento matemático também. Enfim, esse foi um panorama geral de como esses primeiros filósofos conhecidos como naturalistas pensaram o princípio das coisas, a arqué. É isso, espero que tenham gostado.